Pô, já tem gente aqui entrando. Ivan, a Axa, Jonathan, o Vitor, Carla Joyce. Sejam bem-vindos, pessoal. Sejam bem-vindos. Feliz Páscoa a todos. Grande Ivan. Ivan, vamos botar aquela nossa ideia pra frente, viu? Pra gente bater um papo. O pessoal tá entrando aí. Show de bola. Feliz Páscoa, Jonathan. Feliz Páscoa, meu caro. Tarcísio. Show de bola. Boa noite. Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá. Tenho que falar uma coisa breve com vocês. Uma situação que eu encontro bastante nas consultorias, e que eu já venho notando isso há um bom tempo, né, que é o seguinte, e que isso certamente pode ajudar algumas pessoas a tomarem jeito aí em algumas coisas. Então vamos lá. Eu morei em São Paulo de final de 2008, início de 2009 até 2012, né? Eu fui fazer meu mestrado lá e etc. E obviamente eu conheci pessoas que não faziam parte, né, do meu círculo de amizade. Eu saí de Fortaleza, eu fui sozinho para lá. E dessas pessoas novas, né, que eu conheci, quando a gente estava assistindo aula, essas pessoas levavam... Tinha um netbook, né, na época, que é tipo um notebookzinho pequeno, que as pessoas anotavam tudo naquilo, né? Entravam em sala de aula, abriam aquele netbook, um computadorzinho pequeno, e ficavam anotando tudo ali. Isso, no início, eu não achava tão estranho. Normal, acho que a pessoa queria só anotar de maneira mais rápida mesmo. Mas aí tudo que a pessoa fazia, toda aula que assistia, tanto faz ser no congresso como não, tá? Que é que a pessoa pegava esse netbook e ficava anotando, né? E um dos rapazes lá que conversava muito comigo, ele me falou que fazia muito tempo que não anotava em um caderno, etc, essa coisa toda. E ele falou isso pra mim porque ele diz: Magaio, eu sempre te vejo com um caderno da Moleskine, sempre anotando. Às vezes tu anda com 2, 3, porque um tá acabando e o outro tu deixa dentro da mochila. Eu disse: mas é claro, bicho, eu sempre gosto de anotar assim. Eu tenho todos os meus cadernos, eu tenho até aqui, ó, na minha frente, os cadernos que eu sempre uso, ó, tá aqui, ó, né? Todos os cadernos da Moleskine, etc, eu sempre uso. Isso é uma sugestão que eu deixo para vocês, né? E aí o tempo foi passando, a gente tinha que fazer algumas disciplinas da faculdade. E o que aconteceu? Chegou um período em que nós tínhamos que fazer algumas provas. Algumas disciplinas, as provas eram apenas provas seminário e etc. Mas tinham outras que as provas eram provas escritas mesmo, prova tradicional. E alguns desses colegas basicamente reprovaram essas disciplinas, né? Ficaram bem mal, tiraram notas baixas e etc. E o tempo que a prova era marcada para o dia em que ela que ia ser executada era cor de uma semana, mais ou menos, né? Não demorava muito, não. E aí eu fiquei curioso, eu disse: rapaz, eu vou começar a pesquisar artigos a respeito disso. E aí eu fui no PubMed. Quem é da área da saúde aqui sabe o que significa PubMed, é uma plataforma em que você vai atrás de artigos científicos da área da saúde. E eu fui atrás dos artigos ali de psicologia, da área da psiquiatria, da neurologia, e eu encontrei diversos artigos que eu tenho hoje ali, todos documentados, guardados, a respeito dessa questão. Disse: olha, quando você anota à mão, o seu rendimento aumenta muito mais do que você pegar e começar a anotar no Word. Entendeu? E aquilo ali me chamou a atenção, mas é lógico, né? Disse: olha, quando você anota à mão,
o seu rendimento, o seu poder de retenção de informação aumenta, é muito maior do que você escrever no Word. Agora, mas por que isso acontece? Eu fui buscando mais artigos e chegou numa informação que realmente eu já sabia, mas eu não ainda tinha feito o link, né? Com esse artigo foi que eu notei, os autores falam disso, caramba, é verdade. Porque o nosso cérebro, ele trabalha com repetição. Eu falo sempre isso para as pessoas que me procuram na consultoria. É uma das coisas que eu falo, né? Então, assim, olha, o nosso cérebro, ele trabalha com repetição. Repetição. E dentro da nossa cabeça existem basicamente 2 tipos de memória. Você pode pensar nisso sem nenhum problema. Que é a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. E tudo que a gente lê, passa primeiro pela memória de curto prazo, para depois ser levada para a memória de longo prazo. É isso que acontece. Agora, tudo que você está lendo, quando cai na memória de curto prazo, você tem que saber informar ao seu cérebro que boa parte daquelas informações que estão ali são úteis e que você tem que guardá-las na sua memória de longo prazo. Como é que você faz isso? Através da repetição, porra. Entendeu? Agora, como é que você vai repetir? Como é que um aluno de graduação faz hoje? Ele lê um capítulo e quer fazer resumo. Se meu filho, resumo não funciona pra porra nenhuma, tá entendendo? Fazer resumo não funciona. Você terminou de ler alguma coisa e você quer fazer um resumo, não funciona. O resumo só vai funcionar em situações muito específicas. Tá entendendo? Ele só vai funcionar em situações muito específicas. Você acha que está colocando as informações na sua cabeça, e você está, de fato, porque tudo que você lê vai para a memória de curto prazo, só que é como o próprio nome está dizendo, é uma memória de curto prazo. Aquelas informações vão ficar ali durante um curto intervalo de tempo, passar ali algumas semanas, um mês, e vai embora. Por que elas vão embora? Porque você não sabe informar ao seu cérebro quais são as informações importantes que você deve jogar na memória de longo prazo. Eu falo isso para as pessoas que me procuram na consultoria, né? Isso é um dos pontos, é um pedaço da coisa enorme, né? Mas que eu senti necessidade de falar para vocês, porque isso está chegando tanto que é uma coisa básica, que assusta. E que eu não notei isso agora, não. Quando começou a aparecer essa demanda de pessoas, dizendo, olha, como é que você anota a pessoa pelo Word? Eu disse, não, cara, esquece, eu tenho que anotar a mão. Entendeu? Tem que anotar a mão. E alguns ficam até assustados como se fosse algo arcaico. E sim, arcaico, porra. O seu cérebro trabalha com repetição. Quantas vezes na sua vida você já posicionou a caneta nas suas mãos? Aqui, ó. Quantas vezes na sua vida você já posicionou a caneta nas suas mãos? Incontáveis vezes. Quando você era pequeno, você pegava a caneta para poder pintar. E depois que você começou a escrever, você só pega na caneta basicamente para isso, para escrever, para documentar informações no papel. E o seu cérebro sabe disso, meu amigo. O seu cérebro sabe que quando você posiciona a caneta nas mãos, é porque você vai documentar informação. E existem vários artigos científicos comprovando isso aí. Entendeu? Vários artigos comprovando isso aí. Existem artigos utilizando tomografia por emissão de pósitrons, que é o PET scan, mostrando que quando o sujeito pega a caneta e põe nas mãos e começa a escrever, as comportas dos seus centros de memória ficam mais abertas. E a informação ela flui com mais facilidade. Tá entendendo? Então seu cérebro trabalha com repetição. 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 Então desde sempre ele sabe que quando você posiciona a caneta nas mãos, é porque você vai documentar a informação e as comportas da memória se abrem.
Se você for nesse PubMed que eu falei, nessa plataforma de artigos científicos da área da saúde, você vai ver muito trabalho na psiquiatria, muito trabalho da psicologia, muito trabalho na neurologia mostrando isso aí. Entendeu? Mostrando essa questão. Então parem de anotar em Word, isso não funciona. Parem de anotar em Word. Né? E outra coisa é você saber anotar. Você terminou de ler um capítulo, aí você vai querer fazer um resumo. Mesmo à mão, não vai funcionar muito não, meu amigo. Você tem que saber o que fazer. Você tem que saber o que fazer. Né? Isso aí era para a gente ter aprendido lá na escola, ensino fundamental, ou então no início do ensino médio. Mas só que as pessoas não ensinam isso. As pessoas estão preocupadas numa pedagogia paulo freireana, que não funciona para nada. No lugar de estarem preocupadas com a real pedagogia mesmo, como é que você vai aprender, como é que você retém mais, as pessoas não estão preocupadas com isso. E é por isso que chega a uma idade, 20 anos, 25 anos, 30 anos, e vê que não está estudando direito. Quer ver? Vou só utilizar aqui um exemplo. Se eu pedir, por exemplo, aqui, o número do celular de vocês, vocês vão me dizer o número do celular sem olhar para canto nenhum. Se eu pedir o número do CPF de vocês, vocês vão me falar o número do CPF sem olhar para canto nenhum. Se eu pedir o número da identidade de vocês, corre o perigo de você me falar uma sequência de números totalmente diferente do seu CPF e totalmente diferente do número do seu telefone. Aí eu pergunto, como é que vocês guardam essas informações? Do número do celular inteiro na sua cabeça, uma sequência de números, o CPF, outra sequência de números totalmente diferente, a identidade, o número da identidade, um número totalmente diferente. Como é que vocês guardam isso? Né? Agora, se eu pedir o número do título de eleitor de vocês, vocês não vão conseguir dizer. Eu não consigo, vocês não vão conseguir. Nenhuma pessoa consegue, ninguém tem isso na memória. Por quê? Porque a gente não usa. Porque a gente não usa, é muito simples. Você usa o número do seu celular quase todo dia para passar para as pessoas, ou utilizou bastante. Você utiliza o número do seu CPF para preencher algum cadastro. Você sabe o CEP da sua casa, porque quando você vai preencher o cadastro, você utiliza aquilo ali. A sua identidade também do mesmo jeito. Então você tá toda hora, você está repetindo. Repetição, repetição. E não é uma repetição banal. É uma repetição com colocação na prática, com uso na sua vida ordinária mesmo. Entendeu? Então aquilo que você for ler e você for tomar nota, você tem que encontrar uma forma de aplicar aquilo na sua própria vida. Porque aquilo que nós aplicamos na nossa própria vida, a gente aprende. Depois que a gente aprende, é que a gente vai memorizar. Teve um sujeito que mandou uma mensagem e disse assim: Magavi, tu pode me dizer algumas técnicas de memorização? Eu disse, cara, posso, mas tu quer memorizar para quê? Ele disse, não, porque eu quero memorizar esse soneto aqui. Eu disse, tu pelo menos entendeu o que é que esse soneto quer dizer, cara? Pelo menos entendeu? Tu aprendeu alguma coisa com esse soneto ou tu só quer memorizar por memorizar, para falar automaticamente? Então você vai ler, aí ele, é mesmo, né? Eu disse, é lógico, pô. Memorização é o último processo, entendeu? Você tem que ler, entender o que você está lendo. Quando você entende, você vai tentar aprender aquilo. Você vai tentar associar as ideias que estão ali. Depois que você aprende, que você entendeu o que o cara quis dizer, diz assim, vou memorizar. Se você inverter o processo, vou memorizar primeiro para aprender depois, vai enganchar coisa no meio do caminho. Até porque quando você fica lendo e relendo, isso ajuda no processo de retenção, de memorização. Certo? É tanto que a gente aprende coisas muito importantes
em livros com diversos autores sem memorizar aquele trecho, porque a gente aprendeu, aquilo fica guardado. Agora existem livros que são mais densos, etc. Nós temos que ler aquilo algumas vezes, tomar nota, associar ideias ali, para poder a gente entender de fato. Agora, se você for tomar nota no Word, meu amigo, você vai atrasar o processo. Você não deve tomar nota no Word, você tem que tomar nota na mão mesmo. Compra um caderninho desse aqui, ó. Compra um caderninho desse aqui da Moleskine, na Amazon tem, sei lá, em qualquer canto aí tem. E vai tomando nota. Isso é a coisa mais básica. Entendeu? É a coisa mais básica, é a quantidade de pessoas que estão perdendo tempo, que estão deixando de aprender, estão deixando de reter coisas por causa deste problema é enorme. Entendeu? É enorme. Aí você fala para alguns alunos, eles assim, mas é porque eu vou perder tempo. Perder tempo, cara? Perder tempo com o quê? É aquela história, né? Vamos com calma que eu tô com pressa. Você quer terminar de ler logo o capítulo e não entender muito bem, ou você quer demorar um pouco mais e entender 90% do que tem ali? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa é a questão. Essa é a questão. Então a gente não pode ficar nessa história, estou lendo um livro. Você tem que tornar a sua leitura como fosse um ritual, tá entendendo? Você tem que tratar como fosse um trabalho. Eu vou ler na rede, eu vou ler deitado, entendeu? Se você não tem, você não é um leitor muito experiente, que você ainda tem que aprimorar muita coisa, você vai ter que ir para o seu local, para a sua escrivaninha, liga a luz como tem aqui, bota o livro, trate isso como um trabalho. Trate isso como um trabalho. Entendeu? Porque quando você começa a tratar com seriedade, anotando, você começa a nutrir as coisas de uma maneira boa. Você começa a ajustar vários pontos. Tá entendendo? Você começa a ajustar vários pontos. Então parem com isso. Peguem essa história que eu estou falando para vocês e comprem um caderno, comprem uma caneta, uma lapiseira, sei lá. E vai. Entendeu? E vai. Escrevendo. Você vai melhorar a sua letra, né? Você vai começar a associar ideias. Agora, no Word, qual é a utilidade desse negócio? Não tem utilidade. Pode ser que tenha lá na frente, depois que você já entendeu, e você quer criar um texto, documento. Beleza, mas escreve primeiro à mão. Escreve primeiro à mão. Magal, vou perder tempo. Cara, eu só estou dando uma sugestão que vai te ajudar. Se você não quiser fazer isso, não tem problema não. Eu não mando em ti não, pô. Não sou teu pai não. Entendeu? Sou teu pai não. Mas depois não venha choramingar dizendo, eu não estou retendo muito bem, não sei o quê. Né? Então, veja que ninguém fala isso pra gente na escola. Né? Isso que o cara só escreve à mão quando vai no ensino médio, quando vai fazer redação pro Enem, sei lá, alguma coisa assim. E daqui a pouco essas coisas vão ficar tudo meio eletrônica mesmo. O cara vai passar, ele vai escrever a redação no Enem num tabletzinho. Tu quer apostar quanto que essa porra vai acontecer em algum momento? Né? Tá desse jeito. A coisa vai piorar. Agora, o nosso cérebro trabalha com repetição. E quanto mais coisas eletrônicas a gente usa... existe uma comunicação muito forte entre a mão e o cérebro, que eu falei para vocês. Então, quanto mais a gente usa coisa eletrônica para poder estudar, para poder escrever, para poder anotar, não sei o que, você está deixando de aproveitar a parte mais importante. Entendeu? Mais importante. Sou professor universitário há 10 anos, meu amigo. Estou em sala de aula, o cara não abre nem um caderno. Entendeu? O cara não abre nem um caderno. Fica tomando nota aqui no celular. Né?
E aí? O que é que se faz? Um adulto, tá na faculdade o cara. Eu vou falar o quê? Eu fico calado. Se ele pedir minha opinião, eu falo. Entendeu? Eu fico calado. Já passei durante todos esses... Claro que eu passo provas com questões abertas. E a quantidade de erros de português, o negócio é absurdo. Né? Ó, estão dizendo aqui, a Lohana, que já estão testando o Enem digital. E assim, puta que pariu. Né? O cara vai fazer uma redação digitando o negócio. Uma coisa é você saber já como é que você retém. Né? Uma coisa é vocês aqui, a partir de agora, começarem a escrever à mão e fazer uma provinha aqui, outra acolá, digitando, não tem problema. O problema é você generalizar isso para vários aspectos da sua vida. O cara passa o ensino médio inteiro sem nem pegar no caderno direito. Agora antes, no ensino fundamental, porque hoje uma criancinha já tem iPhone. Tá ali de frente à tela. Né? E aí nem escreve direito, não sabe nem escrever. Não sabe nem escrever. Aí chega no ensino médio e ainda continua com um celular, com tablet, etc. Nem escreve direito. Aí vai fazer o Enem, vai digitar. Daqui a pouco, Malohano disse aí. O tempo vai passar, ele vai chegar na faculdade e vai fazer a mesma coisa. Né? Só que na faculdade ainda não tem prova digital assim, né? Quando voltar a ser presente, como está online, não tem para onde correr. E mesmo online, quando o sujeito for escrever, ele não vai ajustar as regras gramaticais, ele não vai saber. Entendeu? Ele não vai saber. Assim, quantas vezes esse cara escreveu na vida dele mesmo à mão, hein? Ele vai ficar menos inteligente. Isso é uma coisa óbvia. Isso é uma coisa óbvia. Então, quem for esperto, quem tiver ligado no negócio, eu vou escrever à mão sempre que eu puder. Porque você vai estar na frente dos outros. Porque agora a tendência é o pessoal ficar cada vez mais burro. Entendeu? Porque aí tem esse problema que a gente está falando. Tem um problema da masturbação que a gente falou antes de ontem, né? Durante o dia inteiro. Aí você associa uma coisa com a outra. Vocês estão vendo como o buraco, né? O poço é profundo? A pornografia lá atrofia o córtex pré-frontal do cara. O negócio fica pesadíssimo. O córtex pré-frontal é um centro, é uma central. Né? É uma central. Uma central que controla o que? Os seus impulsos, as suas paixões, tem um envolvimento com a memória, tem um envolvimento com a atenção, tem um envolvimento com concentração. O sujeito vive no celular, nunca escreveu, viciado em pornografia. É claro que ele não vai conseguir fazer muita coisa, né? É claro que ele não vai conseguir fazer muita coisa. Vai arranjar um emprego e vai ser um funcionário medíocre, pô, no máximo. Que está ali na média no máximo. Entendeu? O cara não vai ter nem... Ele não vai conseguir combinar ideias. Né? Para poder resolver um problema. Não vai conseguir. É só você pegar a história, dê uma olhada para trás e veja a história. Quantas descobertas ocorreram séculos atrás e hoje, descobertas importantes. Naquela época lá, basicamente, nem computador tinha direito, meu amigo. Né? Botei antes do Alan Turing, aí, antes do aparecimento, do desenvolvimento do computador, várias descobertas, coisas assim extraordinárias. E hoje, você vê o quê? Você não vê. Né? Você não vê. E dessa geração pra frente, é aí que não vai ver mesmo. Porque a quantidade de sujeito mongoloide é grande demais. É muito grande. Cara abestado mesmo. Né? Você explica uma coisa simples pro cara, o cara não entende. Porque tá fora da realidade dele, o imaginário pobre. Entendeu? O imaginário pobre. Não tem nada dentro da caixa imaginativa desse cara. A inteligência não consegue combinar nada.
Se ele não escreve, tu imagina, ele vai ler algum livro bom? Não vai, meu amigo. Não vai. Então, a coisa tá ficando pesada, a coisa tá ficando complicada, tá ficando assustadora, preocupante, que as pessoas não estão mais escrevendo à mão, né? À mão. Isso deixa o sujeito mais burro, lógico, né? Como eu estou falando para vocês, ele não vai reter informação. Ele pode até entender ali na hora que ele está lendo, mas depois ele esquece. E adiantou do quê? Nada. Não adiantou de nada. Se ele não escreve, olha o que eu estou falando para vocês aqui. Se ele não escreve à mão, ele escreve no Word, ele não vai conseguir associar ideias direito. Ele pode entender aquilo que ele está lendo, mas ele não vai conseguir associar com outras ideias. Se ele não consegue associar, vai ficar como uma colcha de retalhos na cabeça dele. O conhecimento vai ficar em pedaços. E ele não vai conseguir conectar esses pedaços, tá entendendo? Ele não vai conseguir. Aí você pergunta assim para ele, meu cara, onde é que eu aplico isso na minha vida, hein? Não sei. Mas é lógico que não sabe. Você não está conectando as coisas? É lógico que você não sabe. É lógico. Não tem como saber. Então eu via muito isso, né? Na minha época de graduação não, que o pessoal escrevia bem mesmo. Né? Isso vai depender de... O que eu tenho percebido é que depende de curso para curso. O pessoal geralmente das exatas é muita mão mesmo. Agora o pessoal da área da saúde tem essa mania feia de... horrível de ficar ali tomando nota pelo celular, pô. Pelo tablet, não sei o que. E o pior ainda, tá aqui em sala de aula e bate foto do slide. Não copia não, fica só olhando. O professor falando. Aí depois bate foto do slide. Vai adiantar do que, pô? Não adianta de nada. Não adianta de nada. Certo? Não adianta de nada. Então, prestem atenção nisso que eu estou falando, tá? Porque tem a quantidade de pessoas que chegam com esse problema na consultoria, você não tem noção, não. É grande, é grande. É um problema que pronto, eu estou falando para você como é que você resolve. Claro que existe uma outra gama de pessoas, uma outra quantidade que chega na consultoria com problemas bem mais específicos, com TDAH e etc. Eu quero reter mais porque tem esse problema aqui, como é que eu vou fazer? Eu digo assim, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Segue essa sequência aqui. Mas sujeito novo, 20 anos, 21 anos, com esse problema de não estou conseguindo reter. Eu disse, mas tu anota como? Me diz aí como é que tu lê. Não, eu leio aqui o capítulo e eu faço um resumo. Com a mão? Não, no Word, que a mão demora demais. É lógico, né? Acostumado com eletrônico, ali a mudança de uma página para outra, do Instagram para o Facebook é rápido, não sei o que. Ele pensa que escrever e ler um livro tem que ser rápido, do mesmo jeito. Ele pensa que tem que ser do mesmo jeito. Quando eu digo para uma pessoa que às vezes eu passo um dia em 2 páginas de um certo livro, a pessoa acha um exagero. Um dia em 2 páginas? Isso, meu amigo, você não sabe o que é leitura não, meu filho. Tem livro que você vai tentar entender uma página em 3 dias, você vai tentar ficar dissecando aquele negócio. Então, cuidado com essa história, tá bom? Cuidado com essa história. É isso, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso. A gente já vai com 30 minutos aqui. Eu disse que ia ser até 7h30, né? Eu espero que isso que a gente conversou seja útil para você. Ó, o Leonardo tá colocando um negócio aqui importante, ó. Word mais punho pornografia mais carboidrato igual a ausência de atenção. Perfeito, Leonardo. Você ainda foi muito gentil, né? Assim, igual a burrice mesmo, né? O sujeito fica burro. Ele não aprende nada, né? O sujeito amofina mesmo. Ele não vai conseguir aplicar coisas úteis na sua própria vida ordinária, na vida prática. E quando ele olhar para ele mesmo, diz assim, quem eu tenho sido? E aí, o que é que eu sei? O que é que eu de fato eu sei? O cara vai perceber que não sabe de nada.
Não sabe de nada. É lamentável. É lamentável. Reflitam, meditem nisso, que isso é importante, viu, pessoal? Um forte abraço, feliz Páscoa para vocês. Espero que vocês estejam bem e a família de vocês também, tá bom? Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.